Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. Muitos irmãos não conseguem entender porque Jesus disse durante a crucificação: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparastes ou por que me abandonastes? Mas como Deus abandonou Jesus? Deus habita em nós hoje através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E durante o batismo de Jesus, o céu se abre, desce o Espírito de Deus em forma corpórea como pomba. Não desceu uma pomba, irmãos. Desceu o Espírito Santo de Deus em forma corpórea como uma pomba sobre Jesus. E ali Deus passou a habitar em Cristo. Foi quando Jesus começou a fazer os sinais, os prodígios, né? E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Por quê? Porque estaria sobre nós o que estava sobre ele, o Espírito Santo. A presença do Altíssimo, o poder do Altíssimo estava em Cristo. E aí a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Como em 1 Pedro 2, versículo 24 diz que durante a crucificação os pecados do mundo inteiro estavam recaindo sobre Jesus, e como Deus é santo e o Espírito dele não habita em meio ao pecado, aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus durante o batismo se retira. E Jesus se sentiu desamparado, porque os pecados estavam recaindo sobre ele, o Espírito de Deus que havia descido sobre ele no batismo se retira. Por isso ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? As pessoas, os teólogos, não conseguem entender essas coisas porque eles acreditam em uma doutrina falsa, a doutrina do Deus Trino. E a base da fé judaica é o Deuteronômio 6,4. Que é o Shema: ouve Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é um. Amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Essa é a base da fé judaica, o Deus único que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você imagina que Jesus é o próprio Deus ou que ele é parte de uma trindade, você vai contra os ensinamentos do próprio Jesus e do apóstolo Paulo. Porque Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro e que ele é o Cristo, o Messias. E Paulo confirma isso em 1 Coríntios 8, versículo 6, quando ele diz: todavia para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, em 1 João 1, versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, duas pessoas. Então, por isso na testa da prostituta de Apocalipse 17 está o nome mistério. Esse mistério é o mistério da Santíssima Trindade. E já na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, onde os 144 mil não têm relação com mulheres, são virgens, ou seja, eles não estão vinculados a nenhum sistema religioso, porque mulher no mundo espiritual significa igreja ou sistema religioso. Por isso Jesus é o noivo, chama a igreja de uma noiva, aí tem a prostituta de Apocalipse 17, né? Então, na testa dos 144 mil, onde na boca deles não se achou engano, está o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Duas pessoas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e o seu Filho amado. Então, Jesus disse durante a crucificação: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Porque o mesmo Espírito que havia descido sobre ele durante o batismo se retira, porque em 1 Pedro 2, versículo 24 diz que durante a crucificação os pecados do mundo inteiro estavam recaindo sobre Jesus. Como Deus é santo, não habita em meu pecado, ele se retira de Jesus através do seu Santo Espírito. Eu peço a você que assista o nosso vídeo, Capelão Alexandre, católicos e evangélicos no mesmo engano. Leia os comentários de quem já assistiu esse vídeo. Foram mais de 7.500 pessoas que assistiram esse vídeo. E leia os comentários. Eu tenho certeza que após você ler os comentários vai despertar o desejo em você de assistir o vídeo completo. Se esforce para adquirir esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e esse livro se aprofunda sobre esse assunto. O livro é em e-book,
né? A gente pede apenas uma contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai ler o livro assim mesmo. Anota aí o zap para você pedir o livro, é DDD 24 98837 6471. Espero que você tenha entendido porque Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Isso porque, volto a repetir, porque aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus durante o batismo, o Espírito Santo de Deus, se retira porque em 1 Pedro 2, versículo 24 diz que durante a crucificação os pecados do mundo inteiro estavam recaindo sobre Jesus. Como Deus é santo e não habita em meu pecado, o Espírito dele se retira. Jesus se sentiu sem a presença de Deus, porque a presença de Deus está em nós através do Espírito dele, que hoje habita em nós. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por quê? Por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Então, ajude a divulgar esse vídeo, se esforce para assistir o vídeo no YouTube, né? Capelão Alexandre, católicos e evangélicos do mesmo engano, e que Deus possa abençoar você e sua família em nome de Jesus. Amém.